Sou estudante de medicina e provavelmente você deve ter se perguntado: por que um cachorro? Porque é assim que o governo tem nos enxergado, como se não tivéssemos voz nem racionalidade. Bem, comecemos pela questão mais discutida na área da saúde nos últimos 3 meses. Há poucos médicos no Brasil, certo? Errado. Por ano há um saldo de 6 a 8 mil médicos no mercado. Até 2012, houve aumento de 74% na razão de médicos por habitantes. Isso quer dizer que o número de médicos no Brasil cresce em uma taxa maior que o aumento da população. Então, por que nas áreas interioranas há poucos médicos? No Maranhão, por exemplo, há 0,71 médicos por 1.000 habitantes. No Pará, 0,84. Já no Distrito Federal, incríveis 4,09. Isso mostra que o Brasil não tem problema com a quantidade de médicos, e sim na distribuição. O aumento do número de médicos não beneficiou de maneira homogênea o país. Então, uma possível solução seria instalar curso de medicina onde há carência de médicos. Esse é mais um equívoco. A localização das faculdades pouco influencia a decisão onde o futuro médico irá trabalhar. Apenas 25,3% do total de médicos até 2009 ficaram na cidade onde se formaram, e a maioria não era interiorana. Era Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba. A verdade é que os estudantes saem fugidos da grande concorrência e retornam depois de formados. A maioria dos médicos vê o interior como algo provisório. 100 cursos foram abertos, muitos no interior, nas últimas 3 décadas, e não foi perceptível ainda uma relação na fixação de médicos no interior. Sendo assim, nós devemos importar médicos estrangeiros para trabalharem no interior, certo? Essa alternativa incoerente talvez tenha sido uma das mais decisões hipócritas e infelizes na história da saúde no Brasil. 80% dos médicos bolivianos, colombianos, cubanos e argentinos que vêm para o Brasil não têm título em nenhuma especialidade. E São Paulo é a região que concentra o maior número desses profissionais estrangeiros. E embora produza médicos em grande escala, a medicina de Cuba é uma das mais atrasadas do mundo. Nos últimos 2 anos, apenas 5% dos médicos com diploma cubano que vieram para o Brasil passaram pelo Revalida, teste específico para que médicos estrangeiros comprovem a sua aptidão. Então, para facilitar a entrada desses profissionais, maioria desqualificada, querem abolir o Revalida, o que significa um crime para a saúde do Brasil. O pior de tudo é que essa é uma proposta motivada por razões ideológicas, afinidade do PT com a ditadura dos irmãos Castro. A questão é que tanto médicos estrangeiros quanto brasileiros tendem a fixarem-se em grandes centros urbanos. Publicado em jornais, nem salário de R$20 mil leva o médico para o interior. Já nos grandes centros urbanos é comprovada a baixa remuneração paga pelo SUS. Então você já se perguntou por que, embora essa disparidade entre os salários de médicos no centro e interior do Brasil, ainda assim a concentração maior se dá no centro urbano? Qual é o grande problema de exercer medicina no interior do Brasil? A resposta os governantes já sabem, mas acaba sendo mais lucrativo culpar a falta de médicos. O governo quer cegar o povo para que eles não enxerguem que está acontecendo algo realmente terrível. No interior do Brasil, há precariedade da infraestrutura, falta de incentivo ao plano de carreira, salário com meses de atraso, postos de saúde sem água e paredes estão caindo, macas nos corredores, dificuldade de reverenciamento, falta de material crítico e medicamentos, hospitais fechados ou sucateados, hospitais construídos no meio do nada sem estrada de acesso e não há verbas para ampliação dos hospitais. A maioria dos médicos se recusam a ir para o interior do Brasil porque sabe que com apenas um estetoscópio e um aparelho de medir pressão é impossível prestar atendimento de qualidade. E se um paciente chega em estado crítico, provavelmente morrerá por falta de material para o atendimento e o médico ainda receberá um processo para sujar sua carreira. Dizer que a importação de médicos estrangeiros resolveria o problema da saúde no Brasil é o mesmo que dizer que a importação de cozinheiros resolveria o problema da fome, sendo que não há alimentos, e que a importação de um novo presidente resolveria o caos governamental que está o Brasil.